Lila 10, o regresso do Senhor a Jagannatha Puri, verso 13. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Jadika Shandi Javana Sehama Vaishnavaya Tashana. Mesmo grande ateu que ouço Shri Chaitanya Charitamrita, torna-se imediatamente um grande devoto. Vaishnavirai Vayai Krasvabhavadishchala Tenho Jiva Mahena Amaswa Tantra Ishvara. O Vaishnava viaja aos lugares de peregrinação para purificá-los e resgatar as caídas almas condicionadas. Este é um dos deveres do Vaishnava. Na realidade, Shri Chaitanya Mahaprabhu não é uma entidade viva comum, mas a própria Suprema Personalidade de Deus. Consequentemente, ele é o controlador plenamente independente. Todavia, assumindo a posição de devoto, ele realiza as atividades de um devoto. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura ressalta que, por existirem muitas pessoas que residem nos locais santos e que não seguem precisamente as regras e regulações vigentes em um lugar sagrado, faz-se necessário que devotos elevados vão a estes lugares para redimi-las. É esta a ocupação do Vaishnava. O Vaishnava fica infeliz ao ver outros materialmente emaranhados. Embora Shri Chaitanya Mahaprabhu seja a deidade adorável de todos os Vaishnavas, ele ensinava quais são as atividades do Vaishnava. Não obstante, ele é a suprema personalidade de Deus, plena e independente. Ele é Purna Shuddho Nitya Mukta. Ele é completo, inteiramente puro e eterno. Ele é Sanatana, que quer dizer, não tem nem começo, nem fim. Raja Karitame Pumiyate Kebedile Payapadiya Kari Kebina Rakhile. Ao ouvir isto, o rei replicou: por que me permitiste partir? Por que não caíste a seus pés de lótus e o mantiveste aqui? Bhattacharya tenho swayam ishvara swatantra sakshat Shri Krishna tenho nagri paratantra. Sarvabhauma Bhattacharya replicou: Shri Chaitanya Mahaprabhu é a própria suprema personalidade de Deus, tendo assim independência plena. Para ser o próprio Senhor Krishna, ele não depende de ninguém. Por ser o próprio Senhor Krishna, ele não depende de ninguém. Tatapirakite bahuriyatnakarilum Isharirasvatantra icharakite narilum. Ainda assim, envidei todos os esforços na tentativa de mantê-lo aqui. Mas, como ele é a suprema personalidade de Deus inteiramente independente, não fui exitoso. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 6, verso 3. A queda de Sovarimuni. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ete Kshetra Prasutavai. Ete Kshetra Prasutavai. Punasvangira Smrita. Punasvangira Smrita. Ratitaranam Pravara. Ratitaranam Pravara. Shetropeta Dvijataya. Shetropeta Dvijataya. Ete Kshetra Prasutavai. Ete Kshetra Prasutavai. Punastvangira Smrita. Punasvangira Smrita. Ratitaranam Pravara. Ratitaranam Pravara. Shetropeta Dvijataya. Shetropeta Dvijataya. Ete Kshetra Prasutavai. Punasvangira Smrita. Ratitaranam Pravara. Shetropeta Dvijataya. Tradução, vamos repetir o significado. Tendo nascido do ventre da esposa de Iratitara, tendo nascido do ventre da esposa de Iratitara, todos esses filhos eram conhecidos como pertencentes à dinastia de Iratitara, Porém, como nasceram do sêmen de Angira, também eram conhecidos como a dinastia de Angira, Entre toda a progênie de Iratitara, esses filhos eram muito notáveis, porque devido ao seu nascimento, eram considerados brahmanas. Na verdade, não era porque Iratitara era um chakra, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura dá o significado de Dvijataya como casta mista, indicando uma mistura de Brahmana e Kshatriya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Shri Chaitanyam Manubhistam Vistapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadatmahyam Dadati Swapadantikam Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Ete Kshetra Prasutavai Punasvangira Smrita Ratitaranam Pravaraha Shetropeta Dvijataya. Tendo nascido do ventre da esposa de Iratitara, todos esses filhos eram conhecidos como pertencentes à dinastia de Iratitara. Porém,
como nasceram do sêmen de Angira, também eram conhecidos como a dinastia de Angira. Entre toda a progênie de Gatita, esses filhos eram muito notáveis, porque devido ao seu nascimento eram considerados brahmanas. Aqui nós estamos ouvindo uma mescla de uma dinastia Kshatriya com uma dinastia Brahma. E isso é muito bom. É bom a gente entender, inclusive, por que isso aconteceu. Como nós já vimos na explicação anterior aqui, que Gatita era filho de Vishnuvrasa, que é filho de Virupa, que é filho de Ambarish Maharaj. Então, ele é bisneto de Ambarish Maharaj. Gatita. Bisneto de Ambarish Maharaj. Então, na verdade, ele vem de uma sucessão aí familiar, hereditária de um rei, um kshatriya, mas um rei santo, um devoto puro de Krishna, puríssimo de Krishna, Ambarish Maharaj. Mas o que ouvimos foi que Ambarish Maharaj, antes de tomar Vanaprastha, teve 3 filhos e deixou todo o reinado dele aos cuidados dos 3 filhos. E os 3 filhos são Virupa, Ketuman e Shambhu. E Virupa teve esse filho, Vrishabhashva, que teve esse filho, Gatita. Então o neto de Ambarish Maharaj teve um filho, que era Gatita, e que ocorreu de Gatita não ter filhos. Mas ele queria ter filhos, que aliás, todo rei tem que ter pelo menos um filho, que é um príncipe herdeiro, para ficar no lugar dele no comando do reinado. Então, Gatita, como isso explicamos ontem, sucintamente, que em outras eras isso era possível, enquanto a cultura védica era vigente. Se você não conseguia ter um filho, não podia ter um filho, você, para ter uma boa progênie e ser o pai efetivamente, porque os filhos ou o filho estaria nascendo da sua própria esposa, se recorria ao método de convidar uma pessoa avançada, uma pessoa santa, uma pessoa pura, para fecundar a esposa, para ele ter um filho e assim ele continuar sua vida familiar normal com um herdeiro de verdade, que ele considera realmente o seu próprio filho. Então foi o que aconteceu aqui. Da parte de Gatita, seus filhos eram sangue kshatriya, porque ele era o pai. Ele assumiu os filhos como pai verdadeiro. E pela parte do pai verdadeiro, biológico, eles eram brahmanas, porque eram filhos de Angira Muni, um brahmana altamente elevado. Então a história aqui é essa. Por isso, eles eram nobres sob todos os aspectos. Primeiro porque eram vistos mesmo como brahmanas, porque filhos de um brahmana, e não é um brahmana qualquer, Angira Muni. E, por outro lado, porque era filho de um kshatriya de verdade, bisneto de um kshatriya que não era só um kshatriya de verdade, mas, acima de tudo, um rei santo ainda, um kshatriya, devoto puro de Krishna. Então, Prabhupada não deu o significado aqui, não deu maiores detalhes, mas o detalhe é que Srila Vishwanath Chakravarti Thakura explica esse Dvijataya, 2 vezes nascidos dessa maneira, como casta mista. Casta mista.
Então, uma civilização sem brahmanas, uma civilização sem chátrias de verdade, é casta superior, né? Os chátrias e os brahmanas fazem parte da casta superior. E os brahmanas é a cabeça da sociedade. E uma sociedade que não tenha reis santos administrando ela e brahmanas qualificados, eruditos, puros, como conselheiros, é um caos. Por isso que enquanto tudo isso era vigente, até mesmo, como explicávamos ontem, o famoso verso Brahma Vaivarta Purana, que Chaitanya Mahaprabhu mesmo citou para explicar as 5 atividades que são proibidas na era de carne, nessas eras eram completamente liberadas, dá para se fazer, porque existia pureza sobre todos os aspectos na sociedade humana. E quais são? Ashwamedanga, Palambana, Sannyasa, Palapaitrika. Então, Devarena Sutotpati. Devarena Sutotpati é impossível. É impossível na Kali Yuga, mas nessa época aqui, na época que a cultura védica é vigente, é completamente possível. Inclusive, fecundação da cunhada, se o irmão não consegue ter um filho, algo assim. E essa prática aqui, nada mais natural. Se ela quer ter um filho, mas não consigo ter, se meu irmão pode me dar um filho, ele me dá um filho, porque existe pureza nessa atmosfera onde a cultura védica é vigente. Fora disso, o que vai virar vai ser uma confusão, traição e loucura. Vai virar a morte até, né? Então, isso é proibido. Gerar filho da cunhada, gerar filho da esposa de outro, sem ser o próprio esposo. Mas, com a cultura védica imperando, sendo seguida, vigente, isso é completamente possível. Assim como é possível executar sacrifícios de animais. Ashwamedanga Valambam quer dizer isso. Execução de sacrifícios de Ashwamedanga, Cavalambam, vacas. Em outras eras você pode oferecer em sacrifício cavalos, vacas. Na Kali Yuga nem pensar. Então isso é proibido na Kali Yuga, oferecer animais em sacrifício. Sannyasa Palapaitrika. Tomar sannyasa também é proibido na Kali Yuga. Também é proibido. Então, é proibido oferecer animais em sacrifício. É proibido tomar sannyasa na Kali Yuga. Palapaitrika. É proibido também oferecer carne nas orações feitas aos antepassados. Então, 3, 4 vacas, cavalo, vaca, tomar sannyasa e oferecer alimento, carne aos antepassados, oferendas para os antepassados, e gerar filho na cunhada. Tudo isso é proibido na Kali Yuga. Proibido na Kali Yuga. Por que é liberado nas outras eras? Porque nas outras eras a cultura védica é completamente seguida. Então tudo é possível. Na hora de executar o sacrifício de animais, né, que é o processo de autorrealização para Treta Yuga, né, o sacerdote é qualificado e às vezes, dependendo da execução do sacrifício, de qual é a meta, ele pode hoje oferecer aquele animal ou dar um corpo melhor para aquele animal através da execução do sacrifício por sacerdotes qualificados, que em Treta Yuga ainda existe na Era da Prata. Na Kali Yuga já é impossível. Até a Dwapara Yuga, onde o processo de autorrealização é a adoração, a Era do Cobre, tomar sannyasa normal, porque é possível que tenha ainda o sistema de Varna Ashram completamente estabelecido e com pureza. Mas, consequentemente,
oferecer carne para os antepassados, gerar filho na cunhada, tudo isso é autorizado porque ainda tem pureza, até do Aparelho, até a era do cobre. O Aparelho dura 864 mil anos. Na Kali-yuga, a duração é 432 mil anos. Na Treta Yuga é 1.296 anos. E na Satya Yuga, a era do ouro, a primeira, é 1.728. É sempre 432 mais 432 mais 432 mais 432. As 4 eras, né? Então é isso. Se vive muito pouco tempo na Kali Yuga, se for comparar a Kali Yuga, por exemplo, com Satya Yuga do Aqua Yuga. Então, e a aceleração da degradação de Satya Yuga para do Aqua Yuga já há uma degradação. De Satya Yuga para Treta Yuga. De Treta Yuga para do Aqua Yuga, mais aceleração. Cada vez ficando mais rápido. E do Aqua Yuga, era do ferro, Kali Yuga, aí a aceleração é assim como a gente vê cada vez. Estamos no comecinho da Kali Yuga. 432 mil anos, para quem viveu mais ou menos 5 mil anos só, quanto tempo ainda vamos ter de Kali Yuga? Até aparecer Kalki Avatar, Krishna na encarnação da Era de Kali para dar fim em toda a bagunça da Era de Kali. Tem chão ainda, hein? 432 mil anos, nós vivemos só 5 mil anos. Mais ou menos 5 mil anos. Mais ou menos porque o Bhagavad Gita foi falado no final da Dwapara Yuga por Krishna. No final da Dwapara Yuga. Krishna apareceu na Dwapara Yuga. O Bhagavatam foi falado para esperar justamente a entrada de Kali Yuga. Porque havia um plano cósmico da providência que nessa era de Kali o Sr. Chaitanya ia aparecer, ia ter um processo de autorrealização nessa era que não tem processo, porque na Satya Yuga é a meditação transcendental, na Treta Yuga é a execução de sacrifícios, na Dwapara Yuga é a adoração, e na Kali Yuga não tem processo. Nessa era o Sr. Chaitanya ia aparecer, então teve todo esse preparo aí. Krishna falou o Bhagavad Gita, Parikshit Maharaj ouviu o Bhagavatam de Shukadeva Goswami. Mas agora, hoje em dia, os devotos sempre falam isso. O Prabhupada queria um sistema de Varnashram para melhorar a Kali Yuga, para dar certo a Kali Yuga, mas Varnashram Dharma, instituir Varnashram Dharma em Kali Yuga, é quase que impossível. Seria impossível se tivéssemos bons brahmanas que conseguissem manter bons administradores, bons chatras, que conseguissem ser chatras honestos, equânimes, para não estrangular com a classe produtora, com os vaixas. E os vaixas não fossem tão trapaceiros e tão enganadores e mantivessem os shudras, os trabalhadores, com suas necessidades básicas sem falta, alimento, roupa, mas sem dar dinheiro na mão do shudra. Porque deu dinheiro na mão do shudra, aí o Bhagavatam explica. O shudra pegou dinheiro e imediatamente ele vai para caçar mulheres e tomar vinho. Cachaça e sexo. Então essa é a realidade da Kali Yuga. Fazendo toda essa introdução para a gente entender. Seria ótimo instituir Varnashram na Kali Yuga, mas o Sr. Chaitanya falou, cara, o Shudra Sambhavan. Na era de Kali, todo mundo nasce Shudra já. Então, o cantar do Mahamantra Hare Krishna, por ser o processo dessa era, é poderoso? Mas, para ele ser capaz de fazer uma revolução dessa natureza no planeta inteiro, tem que haver muita sinceridade para os cantores, para quem for seguir esse processo de autorrealização, de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E como explicávamos ontem, a Kali Yuga é assim. Canto 1, capítulo 1, verso 10 do Srimad Bhagavatam, lá no comecinho já do Bhagavatam. Nós
Pergunta dos sábios, já em Charânia. Ó sábio, essa férrea era de carne, o homem tem vida curta. Não vive como na Satya Yuga 100 mil anos. Não vive como na Dwapara Yuga 10 mil anos. Não vive como na Treta Yuga 1000 anos. Não, vive no máximo 100 anos, que é Kali Yuga. E não vive. Quantos vivem 100 anos? Não é? Então, ó sábio, foi a resposta para os sábios. Essa fé era de carne, os homens têm vida curta. Eles são briguentos, são preguiçosos, azarentos, mentirosos, desorientados e vivem acima de tudo sempre perturbados. Então, como formar uma classe de brahmanas tão poderosa que influencia a sociedade humana a ponto de termos administradores de verdade, que consigam manter produtores honestos, que consigam manter a camada maior da pirâmide, que são os trabalhadores, os Shudras, todo mundo satisfeito, todo mundo em paz. Quase impossível. Se tivermos um movimento santa muito poderoso, muito forte, é possível. É possível. Mas como introduzir isso nessa era de carne? Também fala no Bhagavatam, canto 1, como que o rei Parikshit esperou a entrada de carne. Qual foi a visão dele quando começou a era de carne? Como ele espera a era de carne? Isso aí é o verso 9 do capítulo 16 do canto 1. Esse mesmo canto 1 do Srimad Bhagavatam. Ele fala, manda-se a pragya, vai o mandar os chacha vai, nidrayar yate natandiva chavyarta karmavi. O homem na era de carne, com vida curta, inteligência mesquinha, vida curta, inteligência mesquinha e preguiçoso. Imagine um homem preguiçoso, com inteligência mesquinha, com vida curta, passa a noite dormindo e o dia executando atividades inúteis. Por que atividades inúteis? Porque qualquer atividade que não visa a autorrealização é atividade inútil. Qualquer atividade que não visa Krishna falou no Bhagavad Gita, compreender a verdade absoluta é atividade de mentira, de ignorância. Não está compreendendo a verdade, é uma vida inútil. Então, um homem preguiçoso para essa meta, para essa busca, com inteligência de ostra, mesquinha, e vivendo no máximo 100 anos, que não vive, né? Passando a noite, agora vou descansar, vou dormir. Tem uma agravante ainda, depois do canto 2 do Srimad Bhagavatam, tem uma agravante. Na verdade mesmo, hoje em dia, estávamos falando sobre a rapidez da degradação da era de carne. Hoje em dia, nem todos passam a noite dormindo, né? A grande maioria passa a noite aí quebrando os 4 princípios, jogando, se intoxicando, comendo carne e fazendo sexo, ou não? Ou não? Eu me lembro que quando a gente tinha um Sankirtan, na época gloriosa do Sankirtan no Brasil, que a gente chamava de Sankirtan de barzinho, fazia barzinhos. Então a gente fazia barzinhos, os sanchareiros, os
devotas também faziam barquinhos nas noitadas de finais de semana. E era assim, estava no sábado à tarde, já os hospedeiros vinham se preparando e tal, começava a rodar, entravam nos barzinhos, nos restaurantes, falavam com todo mundo, ofereciam o livro e tal, e ali os caras estavam tudo embalados, com dinheiro no bolso mesmo, gastando, compravam e tal. Aí nós passamos a fazer esse Sanctae de sexta. Aí, ultimamente, ainda quando tinha Sanctae que estávamos fazendo, a gente já fazia na quinta, porque já era na quinta que começava. O embalo do sábado à noite foi só na época do John Travolta, porque hoje, nem sei mais quando começa, mas Ribeirão, por exemplo, que é chamada de a Califórnia brasileira, né? Ribeirão Preto, a gente fazia muito lá, tínhamos tempo lá, fazíamos muito lá. Começava na quinta-feira de tarde já, na quinta. Então, passava a noite dormindo? Não, passava a noite, vira a noite, quebrando todos os princípios, se intoxicando, tomando todas, chope de Ribeirão, tomando álcool, fumando maconha, cheirando uma carreira, passava a noite se intoxicando, muitos cassinos, muitos lugares jogando, comendo aquele famoso churrasquinho, aquela famosa, esses hambúrgueres da vida aí, né? Porque o lanche para combater a bebedeira tem que ter uma alimentação, comendo carne e depois fechava a noite com sexo, né? Cada um procurava uma, cada um procurava um. Hoje, cada um procura uma, cada um procura um. A degradação é essa aí. Quem pode negar que é assim que a gente vê isso na prática? E faz tão pouco tempo que começou o Kali e já está assim. Já está assim, não é mais manda Sya, manda Bhagya Sya, vai, manda Ayushya vai, Nridaya, Riyate, Matam. Noite, o que se faz, e Natam. Dia, o que se faz de dia, o que se faz de noite. Diva, Vyarta, Karmani. Ninguém mais vive assim, simplesmente, como diz o ditado popular, né? Papai e mamãe, à noite dormindo e o dia fazendo coisas inúteis porque não são espiritualistas introspectivos. Não, está todo mundo muito, mas muito degradado. E hoje em dia a degradação é sexo de todo jeito e com tudo, com todas. Elas com elas, eles com eles. Tem os homossexuais de nascimento? Tem. Sempre teve na humanidade. É uma espécie que o Senhor Brahma criou, claro que tem. Mas hoje em dia a degradação está tão grande que está todo mundo se aventurando. Nem sequer nasceu homossexual, mas tem relação homossexual porque não tem limite a luxúria. A degradação da era de cara é isso. Ou não é assim? Ou não é assim? Então, como que uma sociedade dessa vai conseguir se ver como o que ela realmente é, como alma? Parte integrante da alma suprema, e que tem uma relação amorosa com a alma suprema. Aí vem a explicação que entra o canto 2, verso 1, canto 2, capítulo 3, verso 1 do Bhagavatam, que explica realmente como as atividades materialistas são executadas pelos homens materialistas da era de Kali, como os homens da era de Kali agem. Então, já começa assim, como a metade, o meio desse verso anterior, do capítulo 1 no capítulo 2, Nidraya Vyate Naktam. E ainda não está nesse nível que eu estou explicando agora, que a gente está vendo agora, hein? Mas Nidraya Vyate Naktam.
Vyavayena Chavavaya. Depois, Cha. Diva Chate Rajan. Kutumba Baranena Va. Aí fala esse verso. As pessoas da Kali Yuga, os materialistas, passam a noite dormindo mais do que 8 horas ou fazendo sexo. Aí depois, naquela época, aí pois fazendo sexo. Lá elas só passam a noite dormindo e o dia fazendo coisas inúteis. Aí pois, ou passam a noite dormindo mais do que o necessário, mais do que 6 horas, mais do que 6 horas, ou passam a noite fazendo sexo. Isso aí é Indrayana e Atenatana. Vyavayena Chavavaya. Assim que o dia amanhece, cada um vai buscar a sua subsistência, buscar uma maneira de ganhar dinheiro, correr atrás de dinheiro. Vão para suas empresas, seus trabalhos, seus escritórios, suas ocupações diversas, visando ganhar dinheiro. Assim que o dia amanhece. Assim que consegue algum dinheiro, né? Diva Chate Rajan. Vamos nos satisfazer presenteando os nossos filhos, os amigos. Tá? Porque a sociedade humana é assim. Isso é a perfeição da vida, né? O poder compartilhar assim. Aí o que o Kutumba Baranenavá, o que o Bhagavatam fala sobre isso? O que o Shukadeva Goswami explicou sobre isso? Que homens que reduzem a vida humana a isso só. Eu já falei, agora está muito pior, hein? Não é mais só isso, não. Agora é degradação mesmo. Não é passar a noite dormindo mais do que 6 horas, mais do que é necessário, fazendo sexo com a esposa, não. Fazendo sexo com outras, fazendo sexo nas baladas, sem dormir, é outra história já. Mas esse é o quadro da Kali Yuga. Estou falando tudo isso para a gente ver como é difícil instituir o sistema de Varnashram hoje em dia. Como? Isso aí foi no começo da Kali Yuga que tudo isso que o Bhagavatam está explicando. Ela já é, a Kali Yuga chega assim, do jeito que o Parikshit Maharaj viu, do jeito que ele sentiu que essa era a chegada da Era de Kali. Na Era de Kali, os homens preguiçosos com a autorrealização, com a vida espiritual, com inteligência de ostra, mesquinha, com vida curta, passam a noite dormindo e o dia fazendo coisas inúteis, porque nunca visam a autorrealização. E aí, nessa explicação mais adiante, no canto 2 do Srimad Bhagavatam, estamos ouvindo o Shukadeva Goswami explicando qual é a natureza do homem nessa era. É fazer isso. Passar a noite dormindo mais do que o necessário. 6 horas, 8 horas. Eles falam que é 8 horas o necessário para descansar. O Prabhupada fala que 6, certo. Mais do que o necessário. Ou fazendo sexo. Amanhece, vamos correr atrás de ganhar dinheiro. Todo mundo trabalhar. Ganhou dinheiro, conseguiu algum dinheiro. Agora vamos presentear os filhos, a família, e os amigos. Porque quem reduz a vida numa atividade tão sem graça, insossa e limitada dessa maneira, nunca vai ter interesse pelo que realmente interessa para ele mesmo, em se autoconhecer, em se ver como alma, em conhecer a alma suprema. Nunca vai ter interesse por Deus, nem por entender que Ele é igual a Deus em qualidade, diferente em quantidade, em força. Ele também é tão espiritual quanto Deus é espiritual. Nunca vai ter interesse Ele não tem tempo para Deus, ele vive essa mesmice aí. Não tem tempo para autorrealização, para a vida espiritual, ele vive essa mesmice aí. Ele não tem essa introspecção. O homem da Era de Kali é assim, ele não vai querer saber o que é a verdade absoluta, quem é Deus, o que eu sou. Não sou esse corpo, não morro quando esse corpo morre, sou alma espiritual. Então, qual que é, já mais adiante ainda, já que tem Deus, já que eu sou
espiritual como Deus é, qual é a minha relação com Ele? Então esse verso do Bhagavatam fala Jiva Chakti Raya Rajan que homens com esse tipo de mentalidade jamais vão pensar em buscar Deus, em se conhecer como alma espiritual, parte integrante de Deus e estreitar esse relacionamento amoroso com Deus. Essa mentalidade do homem da era de Kali. Essa mentalidade, esse é o homem da era de Kali. Então, como mudar esse quadro? Como virar essa chave aí? Quase que impossível. Agora, uma sociedade que tem brahmanas qualificados, que tem administradores iluminados por brahmanas qualificados, portanto são qualificados, que tem classe produtora que não é estrangulada pelo governo, que é completamente mantenedora da classe trabalhadora para haver produção, é uma sociedade. Isso é a instituição de Varnashram, perfeita para aquilo que Krishna quer para o ser humano. E na verdade todo ser humano quer, mas a cegueira, a falta de conhecimento é que não deixa ver que realmente o ser humano é para ser feliz, é para ter paz e é para ter uma sociedade próspera, desenvolvida, sim. É isso mesmo. Essa deve ser a meta do ser humano. A gente ouve isso como meta da boca para fora, mas do jeito que estão fazendo, quem vai conseguir ter paz, ter prosperidade, riqueza, desenvolver riqueza de verdade e ser feliz? Quem vai? Como que a sociedade humana vai ser feliz, vai ser próspera de verdade, desenvolvida de verdade e ser pacífica? Jamais, não tem como. Então, como o Sr. Chaitanya veio para essa era e trouxe o cantar do Mahamantra Hare Krishna, a esperança foi essa. Por isso que ele falou Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Karo, Nastyeva, 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 Gatiranyataha. Já entendendo a inteligência mesquinha do homem da era de Kali, o Sr. Chaitanya repetiu 3 vezes, para que a gente possa se lembrar mesmo, para que não nos esqueçamos que o quê? Essa era de Kali não há outra alternativa a não ser cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantar o Mahamantra Hare Krishna 3 vezes, como um processo de autorrealização. Parou, Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva. Nessa era, muito bom se tivesse o Varnashram, mas primeiro tem que instituir o Varnashram. Para instituir o Varnashram tem que ter Brahmanas puros. Para formar Brahmanas puros tem que cantar Hare Krishna sinceramente. Não há outra alternativa, não há outra alternativa, não há outra alternativa. Então estamos fazendo o quê? Aqui estamos dando a solução. Estamos ouvindo a solução, dando a solução. Que meu raio leva a sério, como é que vai virar? É a Kali-yuga. Como que o materialista, inveterado, declarado, vai levar a sério se ele não vê exemplo do próprio devoto realmente acreditando, executando, vivendo esse processo de maneira real. Como é que vai ser? Por isso que o Prabhupada fala, o maior exemplo é a sua própria atitude. A melhor pregação é a sua própria atitude. Por isso que o movimento de Sankirtan é formado por acharyas. Vai influenciar outros. Se outros olharem e falarem, puxa, aquele ali tem uma vida realmente pacífica, puxa, aquele ali realmente eu vejo que ele é feliz, aquele ali realmente eu vejo que ele não tem uma vida próspera, ele tem uma vida sumangala, auspiciosa, eu quero ser igual a ele. Enquanto não existir um monte de exemplos assim, vai ser difícil mudar a sociedade humana, interferir na consciência materialista da sociedade humana. Não vai ser? Não é assim? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ser exemplos. Nós temos que viver essa vida espiritual e dar exemplo na vida espiritual para que outros se inspirem. Prabhu, isso é difícil? Difícil?
o Prabhupada deu uma voltinha pelo planeta e dando o exemplo, quantos ele atraiu? Nós só fazemos o mesmo, não é assim? Seguimos seus passos, Satovritti, e darmos para os outros o exemplo que ele nos deu, vivendo o que ele instituiu, o que ele ensinou, vivendo a consciência de Krishna nessa era baseada no cantar do Mahamantra Hare Krishna, como foi o desejo do Sr. Chaitanya. O Sr. Chaitanya trouxe isso como uma solução. Ele falou, Garadigrama, Savatapatya Harimuranam. Eu estou instituindo agora o cantar do Mahamantra Hare Krishna aqui na Bengala Ocidental. Estou começando aqui agora, mas esse canto, porque é meu desejo, ele vai atravessar fronteiras, ele vai entrar em toda vila, em toda aldeia, em toda cidade, em todo estado, em todo país, em todo mundo. Olha, o que é impossível para o Sr. Chaitanya? Só basta nós ouvirmos e seguirmos estritamente a ordem, o desejo do Sr. Chaitanya, que é a ordem, o desejo da sucessão discipular, que é a ordem, o desejo da alma liberada, do devoto puro de Krishna, que deve ser a ordem e o desejo nosso que estamos tentando ser seguidores honestos, fiéis dessa sucessão discipular do Sr. Chaitanya, de Srila Prabhupada, que representa a sucessão discipular do Sr. Chaitanya para nós ou não. Então, onde está o problema? Individualmente. Se cada um se qualificar, isso tem força, isso vai se espalhar, isso vai virar um coletivo forte, grande. Mas se não há essa introspecção, se nós de cara já nivelamos por baixo, aí não há possibilidade nenhuma de chegarmos a lugar nenhum, né? Não há possibilidade. Não é assim? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo é possível. Depende da sinceridade dos executores do processo. Tudo é possível. Vendo o quadro da Kali-yuga assim, você fala, meu Deus, não vai dar. Mas dá. Um devoto puro, olha o estrago que ele fez no planeta, Srila Prabhupada. E Srila Prabhupada falou, se eu fizer um devoto puro na minha missão, eu considero um êxito. Porque ele já sabia que ia fazer que ia fazer outro estrago que ele fez na consciência materialista do planeta Terra. Agora imagine só 2, 3, 10. Aí dá para voltar o sistema de Varnashana, aí dá para viver realmente Sati Yuga dentro da Kali Yuga, aí dá para realmente satisfazermos o Sr. Chaitanya. O que ele pediu? Yaridika, Tarika, Krishna, Upadesha, Amaragya, Guru, Rana Karidesha. É dever de todo ser humano se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro e me ajudar a salvar as almas condicionadas da era de Kali como uma luz para o mundo inteiro, como mestre espiritual. Então é isso. Esse é o propósito da Isma do Srila Prabhupada, esse é o propósito do movimento Sankta do Sr. Chaitanya. Srila Prabhupada Ki Jai.